Vamos dar início então à parte 2 da nossa aula 5. No início da nossa aula 5, na aula parte 1, eu falei o que é uma pirâmide, quais são os elementos, né, que formam uma pirâmide e os tipos de pirâmide. Nessa aula nós vamos definir área e volume, né, para efetuar os exercícios de cálculos que envolvem pirâmides. Então, vamos lá, área total de pirâmides. Tá? A área externa, que também pode ser chamada de área total, deixa eu só pôr o apontador aqui, eu uso o termo mais total, tá? A área total, ela vai ser calculada, né, pela soma da área lateral mais a área da base, porque eu vou ter dois tipos de figuras planas, né, que formam tanto a área lateral quanto a área da base. Você lembra bem das primeiras aulas. Então aqui, ó, eu tenho uma pirâmide, né, de base hexagonal. E aqui eu tenho a planificação dessa pirâmide. O que é essa planificação? Nós vamos abrir essa figura, tá? Planificar ela. Aqui eu tenho dois tipos de área. Eu já vou colocar essas áreas aqui, ó. A área da base é desse. Eu vou colocar a caneta, acho que vai ficar melhor. A área da base é a área desse hexágono aqui, ó, que eu vou pintar aqui para vocês. Certo? Eu tenho aqui essa aresta, ou esse lado, que aqui na figura foi chamado de L, e aqui eu tenho uma apótema, né, da pirâmide. Lembra que a apótema é o segmento de reta que vai do vértice até o centro desse lado aqui da base, qualquer um deles, né, que aqui na figura foi chamado de G. Então a área da base só depende do lado, do L. Esse L aqui está escrito de maneira diferente, mas é L, tá? A área de um hexágono, que é a área dessa base aqui, eu já defini para vocês em outros vídeos. Eu vou multiplicar 3 vezes o lado ao quadrado pela raiz de 3 e dividir por 2. Eu tenho a área, quando eu fizer isso, eu vou ter a área da base, que é a área do hexágono. Agora eu tenho que saber a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o que forma a lateral, né, da sua pirâmide. Eu tenho quantos dessas áreas aqui, desses triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, acho a área de 1 e multiplico o resultado por 6. A base aqui vale L, que é esse mesmo L aqui, ó. Aqui também vale L. E a altura é o G, que é o apótema aqui da face lateral do prisma. A área de um triângulo, né, base vezes altura dividido por 2. A base é L, a altura é G, dividido por 2. Então, a área total dessa pirâmide que está desenhada aí para vocês, tá? Vou fazer aqui embaixo. A área total é a soma da área lateral mais a área da base. Vamos substituir aqui o que nós temos. A área lateral é o que? É o L. Vou fazer o L assim. Opa. É o L vezes G dividido por 2. Só que eu tenho quantos triângulos aqui formando isso? Eu tenho 6. Então, vou multiplicar isso por 6. Mais a área da base. A área da base é aquela que nós definimos lá. Ó. 3L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui não dá para fazer muita coisa, né? Dá para simplificar esse 6 com esse 2. Então, vai ficar L vezes G vezes 3. Isso aqui é a área lateral. Mais 3 vezes L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então, para essa pirâmide aí, a área total vai ser essa, ó. 3 vezes o L vezes o G, mais 3 vezes L ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. Então não tem muito sentido a gente ficar definindo aqui, demonstrando a área lateral de todas as pirâmides, porque sempre vai depender da base, né? Aqui eu peguei a mais complicada, que é o hexágono, mas é mais fácil você definir para o triângulo, para o quadrado, para o pentágono, tá? Então aqui é só para você ter noção. O que você tem que guardar mesmo que a área da base mais a área lateral vai te dar a área total. Aqui eu fiz a demonstração dessa pirâmide aí de base hexagonal.
uma pirâmide hexagonal. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para o volume, né? A definição do volume aqui, tem várias maneiras de você demonstrar isso aqui, tá? Como que se chega na fórmula do volume de uma pirâmide. Eu vou usar uma maneira mais simples aqui, tá? Que não usa uma matemática tão elaborada, mas que é suficiente para você entender. Nós vamos partir de um cubo, tá? Lembra que um cubo é uma figura espacial, que eu tenho faces aqui, ó, que são quadrados, né? Todas as arestas, os lados aqui são iguais. Dentro desse cubo é possível tirar 3 pirâmides dele. Então, ó, essa primeira pirâmide aqui, ó, é desse cubo que tem essa base aqui, ó. Então, se eu pegar esse vértice aqui, ó, e ligar todos os vértices da base, opa, isso aqui é complicado, é só de desenhar. Eu vou ter aquele prisma, ó, aquela pirâmide. Aqui é vermelho mesmo, né? Eu vou ter aquela pirâmide. Eu vou ter aquela pirâmide que está em verde ali, tá? É essa pirâmide aqui, beleza? Eu consigo fazer outra pirâmide a partir dessa face aqui agora, ó. Lá do fundo. Então, vou pegar os vértices aqui, ó, dessa base, que é essa aqui, ó, é a mesma, e vou unir essa aqui mesmo, aqui, ó, aqui e aqui. Eu consigo tirar essa pirâmide que está pintada de laranjado aqui. Tranquilo? E vou tirar outra pirâmide daqui de dentro, ó. Só que agora, usando essa face aqui, ó. Então, vou pegar os vértices dessa face e unir com aquele outro vértice lá, ó. Então, vai ficar assim, ó. Aqui fica assim mesmo. Aqui e aqui. Que é essa pirâmide aqui que está em roxo, tá? Que está toda pintada de roxo. Então, eu tenho 3 pirâmides aqui. Então, dentro de um cubo é possível você encaixar, colocar lá dentro 3 pirâmides. O volume de um cubo, que eu vou chamar de VC, nós já vimos. É a aresta ao cubo. Só que dentro de um cubo, do volume de um cubo, eu tenho 3 volumes de uma pirâmide. Ou seja, 3 pirâmides lá dentro. Então, isso eu posso falar que é igual a A ao cubo. O volume da pirâmide, né? Então, ó, 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ser A ao cubo dividido por 3. O que nós podemos fazer aqui, ó? Esse A ao cubo, eu posso escrever como A ao quadrado vezes A. Isso tudo dividido por 3. O que é esse A ao quadrado? É a área da base. Lembra que a área de um quadrado é A vezes A, ou seja, A ao quadrado. Então, a área de qualquer base de qualquer uma dessas pirâmides desse cubo aqui é a área A ao quadrado. E esse outro A, eu separei ele porque ele é a altura, ó. Se você olhar essa dimensão aqui, ó, ou essa aqui, ó, não corresponde à altura da pirâmide, então eu posso falar que esse A é igual a H. Então, posso reescrever isso aqui, ó, volume da pirâmide, como a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Acho que eu coloquei aqui, ou melhor dizendo, que é o que mais aparece nos livros, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Esse AB aqui é o A ao quadrado e o H é o A. Então, 1/3 da área da base vezes a altura é o volume da pirâmide, tá? Forma fácil de você decorar. 1/3 da área da base vezes a altura, eu tenho o volume de uma pirâmide, tá? Aqui é só uma maneira que eu utilizei, tá? Para fazer essa dedução. Existem várias outras maneiras, só que usam uma matemática muito mais elaborada. Então, encerro essa aula por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer alguns exercícios como exemplos para vocês, tá? Até mais, pessoal, e um abraço.